Olá, timaço do Grupo Gazin, está começando mais uma TV Jeito Gazin. Você já ouviu falar em mordomia? Para você, qual é o sentido dessa palavra? Mordomia vem da palavra mordomo, que é cuidar de algo ou alguém como se fosse seu. É o sentimento de dono que a gente fala aqui na nossa empresa. Mas aqui no Grupo Gazin, qual seria o maior patrimônio a ser cuidado, zelado e bem administrado? O cliente, em primeiro lugar. Todo mundo está reclamando do mercado, todo mundo está reclamando das vendas. E quando nós fazemos uma análise daquilo que está acontecendo de fato no mercado, a gente vê que o consumidor está um pouco mais desconfiado, um pouco menos confiante. Talvez tenha realmente um pouco menos de dinheiro, as pessoas estão um pouquinho mais endividadas. E isso faz com que leve as pessoas a não gastar. Mas eu não quero olhar para esse lado de quem não está gastando e não está comprando. Tem muita gente no Brasil comprando. O que nós precisamos fazer? Tanto em julho como os outros meses do segundo semestre e no ano que vem. O que nós precisamos fazer é um esforço extra, cada um de nós, para poder buscar essa venda. E quando eu digo esforço extra, não é o esforço extra apenas do gerente de loja, do gerente do atacado, da indústria, do vendedor, não. É o esforço extra de cada um de nós. Nós precisamos buscar o nosso melhor, fazer o nosso melhor dentro de cada processo, para que no final de cada período, de cada mês que nós fecharmos, a gente tenha bom resultado. Bom, hoje, gente, eu vou falar de mordomia. Olha, eu sou patrão, tenho empresa, mas olha, eu não vivo mordomia, não. E o que é mordomia para você? Olha, gente, o grande erro tá que todo mundo pensa que mordomia é viver bem. É ficar gastando, é fazendo, é vivendo naquela pompa de hoje. E o dia de amanhã, o que acontece com você? Então a mordomia, gente, é criada lá de mordomo, mas não tem nada nisso não. O mordomo, ele servia as pessoas. Era a pessoa que fazia, vivia a vida toda para estar servindo os outros. E hoje eu fico vendo muitas pessoas, meus funcionários mesmo, meu gerente muitas vezes são mordomo. Mas mordomo, mas não é para servir as pessoas. Fica aí esperando que tudo cai do céu, que tudo vem do céu, que tudo vem assim como benção. E, gente, não tem nada de benção nessa vida de mordomo, não. A vida de mordomo é uma vida trabalhada, é uma vida difícil, uma vida feita para durar. A gente tem que pensar sempre no amanhã. Hoje, tem gente que pensa que vai viver só hoje, não vai, gente. Nós temos uma vida, nós temos 50, 60, 70 anos para viver, 80. Eu só tenho 13, mas vou tentar viver esses 13 anos o melhor possível da minha vida. Então, o mordomo, gente, não é viver bem. Mordomo é ter garantia que você vai viver amanhã. Não é comer demais hoje, não é correr demais no carro hoje, não é gastar muito hoje, é fazer tudo aquilo que o mordomo fazia. O mordomo tinha a casa dele para cuidar. E assim é nós que tem que fazer, nós temos que ter a nossa casa para cuidar. E nós que trabalhamos para os outros, nós temos a nossa casa e temos a empresa do outro para cuidar. Que a empresa do outro passa a ser nossa quando nós cuidamos bem, quando nós fazemos a nossa parte. Nós fazemos aquilo tudo bem querido, bem feitinho. Isso sim, isso chama mordomia. Mordomia é fazer, é servir as pessoas, servir os outros. Isso é que nós temos que fazer, nós temos que estar sempre perto disso. Então eu fico aí dizendo a vocês, olha. Então mordomia, gente, é prestar conta, é fazer as coisas certinhas. Principalmente, eu já falei há pouco, né? Primeiramente quando a gente trabalha para o outro, né? Porque em casa também é a mesma coisa, mas nós temos que estar cuidando, cobrindo as metas, fazendo as coisas certinhas, fazendo o dever de casa, cumprindo as entregas, fazendo assistência. Nós temos que fazer todo esse processo, isso porque mordomia, isso chama mordomo. Nós estamos servindo o nosso cliente um pouco melhor, nós estamos servindo cada dia mais e cada dia melhor. E isso é um ponto. Tá lá. Se você quiser ter um privilégio da mordomia, seja o melhor mordomo do mundo. Seja aquele com garantia. Seja o mordomo servidor, como era no passado.
Hoje é muito mais difícil levar essa vida, porque hoje nós vivemos na era do dinheiro, da gastança, de todas essas mordomias que nós temos. Mas essas mordomias, gente, custa muito caro e muitas vezes nós fazemos ela por engano, fazemos sem querer. Muitas vezes nós acostumamos com ela e ou vivemos perto de alguém que está vivendo mal, nós queremos viver igual ele e isso não pode. Seja um mordomo servidor. Bom, e na gestão Jeito Gazin de hoje eu convidei o Maurício, ele é o controller aqui do Grupo Gazin, para falar da boa mordomia, que é administrar bem os recursos que foram colocados nas mãos dos nossos gestores. E quando a gente fala em mordomia, que é agradar e trabalhar com recursos de terceiros e servir o terceiro, a responsabilidade é muito grande, porque quando você tem esse desafio, primeiro eu entendo que você tem que se cuidar, né, se preparar o teu espírito, o teu corpo, a tua saúde, né, tua educação, para você atender isso. Eu acho que também entendo que isso aí, Débora, começa desde quando você escolhe uma formação acadêmica lá na tua decisão profissional. Como o próprio Jack Welch fala, ele fala assim, ó, você precisa gostar do que faz, ter habilidade do que faz, né? E o que você faz, ele tem que dar resultado, ele tem que ser positivo. Que esse resultado tem que ser para o terceiro e para você mesmo, para você ter uma boa qualidade de vida. Teve empresa que eu trabalhei, que foi uma empresa sueca, que o diretor era extremamente rigoroso. Ele falava assim, várias vezes eu falava assim, mas por que você não coloca aquela pessoa como supervisor ou gerente? Ele disse, não, Maurício, ele não se cuida, né? Nem do lado pessoal dele. Se ele não cuida do lado pessoal, como é que eu vou depositar um recurso de terceiro para cuidar? Então são certas coisas assim que foram lições de vida. E o ato de mordomia, eu achei muito estranho. Foi pela primeira vez na minha vida, quando eu cheguei na Gazin, o primeiro dia que eu estava aqui na Gazin, o senhor Mário Gazin me chamou, Maurício, eu vou fazer uma janta para você. Quando vi que o dono da empresa cozinhando e servindo, né, eu falei assim, pô, se ele faz isso, eu tenho que corresponder com isso, eu tenho que, de outra forma, do meu lado que eu sou bom, que eu tenho habilidade, eu tenho que servir ele melhor ainda. Mas há uma outra coisa que também é bastante importante para o profissional e também para os gerentes que estão nos assistindo, e eu creio que isso fica muito evidente também na sua área orçamentária, é a questão da produtividade, a pessoa que sabe fazer a boa gestão do tempo. O bom mordomo sabe fazer isso. Eu acho que um dos maiores desafios hoje na humanidade, eu digo na humanidade, que vem passando por gerações e gerações, e eu entendo que cada geração ele tem que ser melhor, né, a próxima geração que vem, e assim vai sendo, é a administração do tempo. Eu acho que todo profissional ele tem que fazer a administração do tempo para atender as expectativas, depende dos seus compromissos profissionais e assim como os seus compromissos pessoais. Para você, de repente, você tem que cuidar da saúde, eu gosto de correr. Então eu tenho o meu horário de atividade física que eu tenho que fazer meus treinos. Então eu sei que durante as 8 horas que eu estou aqui dentro da Gazin, eu procuro nem desperdiçar o tempo. Se a pessoa começa a falar de jogo de futebol, alguma coisa, eu até dou uma brecha, mas eu dou um corte. Eu falo assim, não posso ser muito rigoroso, mas eu dou um corte e vamos trabalhar. Eu tenho um tempo assim, se a pessoa marcar comigo, se é uma pessoa assim que eu fico extremamente chateado, se a pessoa marca a reunião às 13 horas, às 13 horas tem que estar começando a reunião. E por fim, um último pilar aí é a administração dos tesouros, que seria a administração do dinheiro que aquele terceiro colocou na sua mão. Aqui é o nosso orçamento, seja para um gestor de departamento, de algum negócio, em qualquer filial, né? Então, quando você fala em administração de tesouros, a Gazin, quando você fala em patrimônio, são poucas pessoas que conhecem, né? Mas o ativo da Gazin passa de 3 bilhões, né? Sendo que 1,5 bilhão dos sócios e praticamente é o mesmo valor de terceiros, 1,5 bilhão de terceiros. Imagine a responsabilidade de administrar isso. Na verdade, dentro do que posso da minha administração de contadoria, né, eu ajudo as outras áreas a fazer a gestão, né? Eu não faço a gestão de todo esse capital, eu ajudo as outras áreas a fazer essa gestão. Então, a responsabilidade de administrar esse valor é um compromisso extremamente importante que eu vejo. Quando você olha um relatório, por exemplo, de algum gestor da Gazin,
e você olha, por exemplo, o orçamento dele, você já consegue dizer se ele tem uma boa gestão ou não desses recursos? Sim, Débora, até porque é o seguinte, eu diria assim para você o seguinte, então todas as ferramentas possíveis de implantar dentro da Gazin foram implantadas. Então, se você pensar assim, orçamento base zero, quer dizer, então várias ferramentas já foram implantadas. Então, a Gazin está num índice de performance hoje que é analisar, né, os detalhes, né, o alinhamento de detalhes. Então você não precisa olhar assim por muito tempo, gastar muita energia para verificar aonde está o problema. Nós analisamos diferenças orçamentárias de 0,1, 0,2. Aquela despesa foi orçado 9,1, ele fechou 9,2. Né? Eu junto com o Osmar, mas onde que está o problema? Eu falo assim, mas o Osmar é só 0,1. Ele faz os cálculos dele assim, mas Maurício, 0,1 equivale a 6 milhões. Vamos verificar aqui isso aqui, vamos trabalhar nisso. Então é isso, um bom gestor na Gazin precisa saber bem administrar o tempo, o corpo, o talento e os tesouros que são os recursos financeiros e materiais e também as pessoas que são colocadas nas suas mãos. Muito obrigada, Maurício. Que isso, pode contar sempre comigo. A TV Jeito Gazin fica por aqui. Se você é funcionário de alguma filial, entre agora no aplicativo Academia de Vendas, vá no Talento RH e procure por TV Jeito Gazin de agosto e faça a avaliação. A todos vocês do Grupo Gazin, tenham um excelente mês de trabalho. Até mais!